Fala galera dos Geeks, beleza? Hoje eu vim trazer para vocês mais uma dica de leitura, o livro O Colecionador, do John Fowles, uma obra escrita em 1963, mas uma obra muito interessante, que na época, um pouco depois, deu também origem a um filme, né? Um filme que não é tão conhecido e nem é um filme assim que vale tanto a pena assistir. Mas deu origem e é um livro que já era muito conhecido, fez muito sucesso na época, já é um best-seller mundial, mas veio somente recentemente para o Brasil nas mãos da Dark Side Books. Inclusive fez uma versão muito bonita de capa dura, as páginas escurecidas, né, as laterais da página escurecidas, e também uma abertura de ninguém mais, ninguém menos que o mestre do terror do suspense, Stephen King. Então, é um livro que vale muito a pena, é um livro que eu gostei muito de ler também. Então, o livro conta a história do Frederick e da Miranda Gray. O Frederick, ele é um funcionário público e sempre acompanha uma moça, porque ele tem um amor platônico. Ele sempre vê uma moça aos arredores do seu trabalho, ele fica acompanhando, sempre com um sonho de se aproximar dessa moça, de conseguir construir uma relação, primeiro uma amizade, e ele tem uma paixão muito grande por essa moça. Inclusive, no começo do livro, ele tenta algumas aproximações, na verdade, né? Ele tem a oportunidade, mas ele é um cara muito introspectivo, é um cara que sofre muito com vários complexos, é um cara que não é muito aceito pela sociedade, né? Tanto no trabalho dele, ele não tem amigos, ele vive simplesmente com a tia e com uma prima, então ele não tem esse relacionamento, não tem essa questão social. Isso tudo muda a partir do momento que ele ganha na loteria esportiva. Então ele ganha na loteria esportiva, ele consegue uma bolada muito grande, então ele bola um plano um tanto quanto esquisito. O que ele fala? Eu vou sequestrar a Miranda, vou sequestrar essa moça e fazer com que ela se apaixone por mim no dia a dia. É uma ideia bem diferente, né? Bem esquisita, mas ele acaba executando. Então ele compra uma casa num lugar bem distante e realiza o sequestro dessa moça, a levando para o cativeiro, deixando ela sempre no fundo, no porão da casa, uma casa muito antiga, uma casa de pedras bastante resistentes, que é praticamente impossível que a Miranda consiga fugir. Outro fato curioso do Frederick, né, é que ele é colecionador, por isso o nome do livro, né, O Colecionador. Ele é colecionador de borboletas, inclusive bastante premiado, bastante renomado. Então ele coleciona borboletas, ele tem inclusive vários prêmios com isso. E ele também tem um hobby, ele adquire um hobby de tirar fotos, de fazer fotografia. A partir do momento que a Miranda vai para casa, vai para o porão, ele começa a acompanhá-la no dia a dia, ela vive uma espécie de uma peça da coleção dele, né? Ele começa a admirá-la no dia a dia, mas ao mesmo tempo ele não comete nenhum abuso, nem de violência, nem sexual contra a moça, e a moça acaba estranhando isso. Ela espera o pior, né? Mas o pior na verdade não acontece. O pior vai acontecendo no dia a dia. Então o livro ele é dividido em 4 partes. A primeira parte na visão do Frederick, na segunda parte, na visão da Miranda. A parte do Frederick, isso é bem evidenciado pelo autor, é muito legal, porque ele tem uma leitura mais fácil. A parte do Frederick é uma leitura mais fácil, uma leitura que flui melhor, até porque é um texto menos complexo, é um texto mais popular. Já no da Miranda é um texto um pouco mais poético, tem toda a questão também da brutalidade, daquilo que ela está vivendo, então é um pouco mais difícil de ler essa segunda parte dela. Mas isso é muito bem evidenciado pelo autor, né? Intencionalmente ele faz essas duas diferenças até para mostrar essa questão, essa diferença intelectual entre os dois. A Miranda é uma menina extremamente intelectual, uma menina extremamente culta, ela faz uma faculdade de artes, então ela é bastante envolvida em artes também, no mundo das artes, e o Frederick ele tenta muitas vezes também agradá-la com isso, né? Então ele compra roupa para ela, ele compra obras de arte, ele compra discos que ela gosta, sempre tentando deixar a moça feliz, né, dentro do possível e fazer com que ela tenha algum sentimento por ele. Inclusive a gente que lê, em alguns momentos a gente tem até certa pena do personagem do Frederick, por essa questão mesmo desse complexo, dessa questão de inferioridade que ele tem, de todo o bullying, né, de tudo que ele sofre da sociedade, e dessa paixão, né? Que é uma paixão, claro que não é certo falar uma paixão bonita,
mas a gente vê que é uma paixão assim, que ele tem um sentimento real, um sentimento verdadeiro por ela, claro que fora da normalidade, né? E a Miranda vai vivendo o dia a dia, tentando encontrar formas de se libertar. Inclusive o Frederick no começo ele diz: você vai ficar aqui comigo 4 semanas. Só que passando essas 4 semanas ele vai ficando, ele vê que não consegue viver sem a moça, mesmo ela tentando por diversas vezes fugir, tentando agredi-lo, ele não consegue mais viver sem a moça, e a moça tenta de toda forma conseguir fugir ou tentar convencê-lo a sair, né, a libertá-la, inclusive falando que eles podem ter uma amizade. Ela vai ajudá-la na questão do relacionamento, né, vai criar uma amizade com ele, vai estar sempre ao lado dele, tirando todo esse complexo. Mas o livro ele acaba desandando, acaba desencadeando no final, para mim um tanto quanto inesperado. Claro que você espera por esse final durante todo o livro, você espera assim de uma forma até um pouco retraída, né? Você espera que possa acontecer, mas você não quer que aconteça. Só que o final acaba fechando essa história, né? Na verdade, dando abertura para uma nova história que na verdade não existe, mas deixa essa abertura. Então é um livro extremamente interessante, é um livro que você vai pegar, você vai conseguir lê-lo rápido, porque não é um livro tão grande, mas é um livro extremamente interessante de ler e traz justamente essas duas visões. Inclusive no texto é trazido essa questão, né? A questão do feminismo, a questão da diferença de classes, então isso é tratado também, né? Porque ele é de uma família pobre, em todo momento ele deixa isso claro, né? E ela também em alguns momentos, dizendo que mesmo ele tendo sido contemplado na loteria esportiva, ele não deixa de ter aquela visão, aquele comportamento de uma pessoa mais humilde, e isso inclusive é retratado em vários pontos. Um fato interessante desse livro também é que ele traz várias referências a obras literárias da época, né? Inclusive principalmente na visão da Miranda, né? A Miranda ela se compara há muito tempo a algumas personagens da literatura, assim como também compara o Frederick, a quem ela chama de Caliban, que é um personagem de Shakespeare, né, na peça teatral A Tempestade. Então ela tenta sempre fazer essa relação. E ela, ao mesmo tempo, ela tem um diário onde ela coloca tanto as crueldades que ela vem sofrendo do Frederick, como também aquilo que ela viveu no passado, a paixão dela também por um artista famoso, né, por um pintor famoso, um cara bem mais velho que ela, tudo aquilo que sofreu. Então é um livro que traz normalmente na visão desses dois, só por mais que tenha algumas cenas, né, algumas passagens nele fora do cativeiro, como dela também contando essa história, essa paixão dela por esse artista, é uma leitura claustrofóbica, que traz o que você está ali, você só vê a visão dos dois, então traz esse sentido mesmo de cativeiro, de prisão, de falta de liberdade. Isso dá mais clima ainda para esse livro que é, como eu disse, muito interessante de se ler, e um livro que não é tão grande, mas vale a pena. É um livro que é bastante comentado, é um livro que é bastante vendido no mundo inteiro e virou sucesso aqui no Brasil também. Então tá aí a nossa dica, O Colecionador, do John Fowles. Vou colocar a capa do livro aqui mais uma vez para vocês. Eu li no Kindle esse livro, então eu não tenho a capa dele aqui, mas para você poder acompanhar, e é um livro que vale muito a pena ler. Se você já leu, comente aí embaixo o que você achou do livro, qual a referência crítica que você encontrou nesse livro, você esperava esse final? E eu vejo até assim, eu leio muito livro e gosto de depois ver as adaptações cinematográficas, seja em forma de série, de filme, enfim. E esse é um livro que eu gostaria muito de ver uma nova versão do filme, né? Como eu disse, um filme que já teve, já foi produzido no passado, né? Mas eu queria ver uma produção, um remake atual em cima desse livro, que eu acho que seria muito interessante. Então aproveite para também se inscrever no nosso canal, seguir a gente nas redes sociais, @osgeeks, e também acessar nosso site, sitedosgeeks.com. Beleza, galera? Até a próxima. Valeu!